Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, Igreja de Cristo, vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, Igreja do Vale do Sol, Igreja de Dracena, de Presidente Bernardes, vocês são todos muito bem-vindos para estar aqui com a gente, para adorar e engrandecer o nome do Senhor, para estarmos juntos aprendendo mais da palavra de Deus. Nós estamos cada vez mais sedentos do Senhor e é por isso que estamos aqui, para buscar esse Deus vivo que tanto faz diferença nas nossas vidas. Eu gostaria de chamar a todos vocês agora para que abrissem as suas Bíblias em Abacuque. Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 em diante. Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 em diante, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alteiramente. Ainda que a figueira não floresça, ainda que haja situações difíceis, ainda que não haja alegria hoje, todavia, eu me alegro no Senhor, porque eu sei em quem tenho crido, porque eu sei que as misericórdias de Deus, assim como dizem Lamentações, elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas. E se ontem a figueira não deu fruto, e se ontem eu não me alegrei, eu sei que hoje é um novo dia, porque o Senhor assim o fez, e o Senhor fez o dia para mim e para você, de uma forma especial. Ele não perdeu as rédeas da situação. O Senhor, Ele continua no controle de tudo e de todas as coisas. Sabe por quê? Por amor a você que está nos ouvindo hoje, por amor à igreja dele, por amor a nós, por amor Ele fez tantas coisas, por amor o nosso Deus fez esse mundo sensacional, maravilhoso, por amor o nosso Deus deu seu único filho na cruz para que morresse, padecesse, derramasse o sangue dele, tudo isso por amor. Então, ainda que haja enfermidade, ainda que não foi estancada ainda esse vírus, ainda que as lojas e o comércio não estão abertos, ainda, todavia, o Senhor é contigo. Ele não esqueceu de você, Ele cuida de você. E se você está vivo hoje, é porque nós nascemos para o louvor da glória do Senhor. Então Deus ainda tem um propósito na sua vida. E eu gostaria agora de chamar a todos vocês, que com muita alegria possamos louvar a Deus, possamos colocar o nosso coração diante do altar do Senhor, e não só o nosso coração, mas a nossa mente também. Todavia o Senhor é contigo, todavia o Senhor te ama, todavia as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque haja o que houver, o Senhor está firme no controle de tudo, de todas as coisas.
que o teu amor por nós é incondicional e inabalável. Que bom ouvir isso. Que diante de tanta tristeza, diante da sua tristeza, diante da minha tristeza, eu posso me alegrar no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, Senhor, continua conosco. Que o Senhor possa alcançar cada um que está agora acompanhando a Tua palavra, que está sedento de Ti, que o Senhor possa alcançar com Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor com toda a alegria que somos capazes de louvar. Amém. Louvemos ao Senhor, o nosso Deus, com o nosso cântico, com as nossas vidas. E nós queremos essa hora convidar você que nos assiste a participar conosco desse tempo de festa. E realmente é uma festa para o Senhor, nosso Deus. Quando nós falamos em festa, já lembramos, nesses tempos de hoje, em aglomeração de pessoas. Mas nós queremos te convidar para uma festa ao soberano Rei dos Reis. Que aí na sua casa você possa erguer o som, erguer o volume da sua adoração, que ela possa chegar aos ouvidos daquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. O Salmo de número 32, verso 11, ele diz isso: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos nele, cantai louvores ao Deus da nossa salvação. E essa canção ela diz isso: o som da festa vai subir e a sua glória descerá e encherá esse lugar, encherá essa casa, encherá esse leito de hospital, onde quer que você esteja. Traga a sua alegria para louvar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos louvar a Ele com a nossa alegria. Presença dos homens, da presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Força pra continuar, Deus de maravilha.
de aleluia. E o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Ele é o motivo da nossa alegria. Como disse a Jane, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós nascemos para louvar a esse Deus maravilhoso. E como nós nos alegramos de estar louvando ao nome dEle, através das canções, através das nossas vidas. Isso é um motivo de muita alegria para nós. Reconhecer ao Senhor em todos os seus feitos e glorificar ao Senhor através das músicas. Nós queremos te convidar essa hora. Hosana, Ele vem buscar a sua igreja. Entra, tudo aqui é teu e a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos e nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. E nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana. Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. E nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos e nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. E nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. E nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. E nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos,
virá buscar a sua igreja. Ele virá, um piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele, irá. Os dias são maus, mas o Senhor está com os olhares atentos aos seus filhos, às suas filhas. Ele virá. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ele é o nosso Salvador, amém? Ele é o nosso Pai, o nosso Deus, aquele que nos foi por salvação. No Salmo de número 98, ele diz: aclame ao Senhor todos os moradores da terra, celebrai ao Senhor com alegria, cantai a Ele com júbilo. E essa canção ela diz: Senhor, Tu és o meu Salvador, outro igual não há. E lá nesse salmo ele continua, o salmista continua a composição falando dos rios, das montanhas, dos mares que louvam ao nome do Senhor. E nós, como filhos comprados, adquiridos por um alto preço, temos o dever de louvar a Ele. E esse é o momento que eu quero te convidar para você ter um momento de arrependimento diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que sem arrependimento ninguém verá a Deus. João Batista pregava o batismo do arrependimento. Purificai-vos de todos os seus pecados, de todas as suas mazelas, e virá aquele que vos batizará com fogo. Ele falava de Jesus Cristo, que veio para nos dar a salvação. E Ele é o acesso com o Pai. E o pecado é um muro de separação que faz com que não alcancemos ao Senhor, o nosso Deus. Mas Jesus, gratuitamente, Ele fez isso por nós. Sacrifício vivo, para que pudéssemos ter a oportunidade da reconciliação com o Pai, através da confissão dos nossos pecados e o perdão imediato do Senhor. Confesse os seus pecados a Ele, diga: Senhor, Tu és o meu Deus, outro igual não há. E todos os dias eu quero louvar ao Senhor. Louve a Ele. Meu Jesus, Salvador, outro
sempre, sempre. sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são, Senhor, as suas promessas para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia. Obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Santo é o nosso Senhor. E o sangue do Senhor é o que clamou justiça pelas nossas vidas. E você que confessou os seus pecados, Ele é fiel e justo em perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você fez essa oração, sinta-se aliviado pelo Senhor. E Ele diz: lançai em mim os vossos fardos, e tomai o meu que é leve e suave, e aprendei de mim. Que a cada dia você possa aprender um pouco mais do Senhor. Aprender e compreender dessa graça que nos foi dada. Muitos têm pregado por aí o evangelho do sacrifício, o evangelho do inferno. Sim, tem um inferno sim. Mas só que Jesus, Ele veio para nos dar a oportunidade de chegarmos ao céu. João 3,17 ele diz isso, que Jesus, Ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, se você fez essa oração, sinta-se perdoado em nome de Jesus. E o sangue dEle nos leva além, nada além do sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara
sangue precioso de Jesus vertido naquela cruz para nos resgatar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus amado das nossas almas. Obrigado pela oportunidade, Pai, pelo privilégio de sentarmos à mesa do Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu amor e pela sua graça. Obrigado, Senhor. E esse é o momento a qual você que nos assiste pode estar cumprindo o voto feito ao Senhor, trazendo à casa do tesouro os seus dízimos e as suas ofertas. Esse é o momento a qual nós estamos vivendo esse tempo de isolamento social. Temos que cumprir alguns protocolos se a igreja não está participando dos cultos, mas o nosso dever, a nossa obrigação continua. Porque essa transmissão que você assiste aí na sua casa envolve custos, envolve investimentos para que a obra do Senhor, assim como anunciada pelos discípulos de Jesus, tem sido anunciada pela Igreja de Cristo. E esses recursos são para que essas pessoas, você que nos assiste, estar ouvindo dessa mensagem, estar recebendo a graça de Deus aí no seu lugar, compartilhando com aqueles que não tinham oportunidade. É engraçado que a gente fazia convites, vamos à igreja hoje, vamos à casa do Senhor, Salmo de número 122, e as pessoas, por às vezes constrangimento ou vergonha, não podia vir ao templo, havia ali um impedimento, fatores externos, e hoje com essas transmissões qualquer pessoa pode assistir. E a igreja do Senhor não parou, pelo contrário, ela vem trabalhando mais e mais para que o evangelho possa alcançar mais vidas, que essa foi a ordenança de Jesus para nós. Ide pregar e anunciar o evangelho a toda criatura. Esse é o papel da igreja, que você cumpra o seu papel, honrando ao Senhor em todos os quesitos, honrando Ele moralmente, espiritualmente e também financeiramente. Está aparecendo aí no visor da sua tela as contas das nossas igrejas, de Presidente Bernardes, de Dracena e do Jardim Vale do Sol. E se você não tem acesso aí às transferências, a Pix, você pode também estar ligando para um dos presbíteros da igreja, que nós iremos até o local, tirar esse dízimo e trazer a casa do tesouro, para que a obra do Senhor continue sendo abençoadora. E nós clamaremos a Ele, porque assim como os dízimos, como as ofertas, como aquilo que a gente recebe do Senhor, nós cremos que tudo vem dEle e tudo é para Ele. Vamos clamar ao Senhor, nós nos rendemos aos seus pés. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. A ti, Senhor, A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, Ele é a direção, tu és a direção,
nós nos rendemos aos teus pés, porque o Senhor é o máximo, porque nós não somos nada e ninguém sem a tua provisão, seu teu Espírito Santo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Não há nome maior que o teu, Senhor. Não há um nome mais doce que o teu nome, Cristo. Te amamos, Jesus. Estamos aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aleluia. Glórias ao teu nome. Glória a Deus. Estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te engrandecer. Te agradecemos pelo louvor. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco de várias formas e o louvor é uma delas. O Senhor diz que está no meio dos louvores, no meio da adoração está o nosso Deus. E nós sentimos a sua presença, Pai. Nos alegramos, nos regozijamos em sentir o seu toque, em sentir o seu falar conosco e com a sua igreja. Abençoa, Pai, cada irmão e irmã que tem sido dizimista na sua casa, que tem guardado fielmente esse compromisso, sabendo que é uma obra terrena, mas também espiritual. Abençoa, Pai, grandemente, ricamente essas vidas, aqueles que estão nos assistindo e também têm ofertado, que o Senhor possa abençoar mais e mais essas vidas, aqueles que têm se colocado em omissão, Pai, que Teu Santo Espírito traga a esse amado o convencimento do alto. Venha, Pai, trazer a verdade do Senhor revelada a eles, e que eles entendam que o Senhor é dono de tudo. Nós apenas retribuímos aquilo que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Como é maravilhoso, né? A gente estar na presença de Deus, louvar ao Senhor, bendizer ao seu santo nome e também termos o privilégio de meditarmos na palavra de Deus. Eu quero hoje compartilhar com os irmãos a palavra que está no livro de Êxodo, capítulo de número 33, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 23. Êxodo, capítulo de número 33, verso 1 ao verso de número 23. Êxodo, capítulo 33, verso de número 1 ao verso de número 23, diz assim, palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, vá, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito de qual a jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo a tua descendência darei, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, amoreus, heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, sobe para uma terra que mana leite e mel,
eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-te a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize os filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba que hei de fazer. Então os filhos de Israel diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe clamava a tenda da congregação. Todos aqueles que buscavam ao Senhor saía da tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e se punha à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz subir o povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o seu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos seus olhos, e considere essa nação, é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não vos faça subir desse lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graças aos meus olhos. Eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar por toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então acrescentou: não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha com a mão, e te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu verás pelas costas, mas a minha face não verás. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós estamos aqui como povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus, para louvar, para adorar ao teu santo nome, para bendizer ao Senhor, para declararmos a nossa dependência a ti, e te pedir, ó Deus, que a tua mão seja sobre a nossa vida. Por isso, Deus, sabemos que assim podemos fazer ao ouvir a tua palavra, ter a tua direção, e nesse momento queremos ouvir o teu Santo Espírito a falar dentro do nosso coração.
Então, Deus, usa a minha vida a falar com a tua igreja, ilumina a minha mente e o meu coração, tira, Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor, que está na minha mente e no meu coração, e coloca, Pai, aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Em nome de Jesus, unge, Senhor, o coração, a mente de cada um, para que eles possam entender o que o Senhor quer falar com eles, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos a esse texto, ele é um texto posterior ao texto que narra quando Moisés sobe para buscar a lei de Deus, para buscar a lei do Senhor, e quando ele volta do monte, ele encontra as pessoas adorando a um bezerro de ouro, ao qual mandavam fazer com as suas joias preciosas, com aquilo que tinham trazido, né, do Egito e tinha sobrado para a sua vida, para aquilo que era a sobrevivência da história daquelas pessoas. E então Deus se zanga com aquelas pessoas, morrem 23 mil pessoas naquela noite, ao qual a mão de Deus pesa sobre a vida deles, e em seguida Moisés intercede por as pessoas e pede: Senhor, continua, nos leve adiante, nos faça ir até onde o Senhor tinha prometido para nós que nós deveríamos chegar. Então, o capítulo de número 33, do verso de número 1 ao 6, Deus está falando para Moisés que os israelitas são totalmente reprovados para essa continuação. Que essas pessoas eram pessoas de dura cerviz, era pessoa que não tinha condição de Deus andar no meio, que se ele andasse no meio delas, ele ia consumir com a vida de todas aquelas pessoas. Do capítulo 7, do verso 7 ao verso de número 11, mostra o cenário do tabernáculo da congregação, aonde Moisés entrava para buscar ao Senhor, para ter a sua intimidade com Deus, e a congregação então ficava ansiosa, esperando a presença de Deus, e quando Deus então descia em forma de nuvem naquele lugar, aquelas pessoas o adoravam das suas casas. Do verso 12 ao verso de número 16, Moisés está dizendo ao Senhor: olha, Senhor, é muito bom o anjo, é muito bom as coisas que o Senhor tem prometido, mas se o Senhor não for conosco, não nos envie. Se o Senhor não for andar comigo, não me mande mais ir. E então, do verso de número 17 ao verso de número 23, Moisés estabelece um diálogo com o Senhor, pedindo para ver a glória de Deus. Ele queria ter a experiência de ver o Senhor, de olhar para o Senhor, e o Senhor então responde para a vida de Moisés. Muitas vezes a gente vê esse texto sendo pregado e as pessoas dizendo: olha, Deus mandou um anjo cuidar das pessoas, Deus fez a coluna de nuvem para que eles andassem enquanto tivesse sol, e de noite Deus fez luz, fogo para que eles andassem, e tudo isso aconteceu porque o anjo ia adiante. E quando a gente volta para o princípio dessa narrativa, e a gente começa a entender algo que Moisés está estabelecendo com Deus, ele está dizendo: Deus, se eu não quero a sua bênção sem o Senhor, eu não quero que o Senhor me dê algo, mas que o Senhor não faça parte disso. Vivemos um momento da nossa história onde o medo se estabeleceu no coração das pessoas, e quando o medo ele toma conta da gente, o medo ele faz com que você procure qualquer tipo de saída para tirar esse pânico, para tirar o pavor que você tem. Então eu estou com medo de ter uma doença, então você procura todos os meios que são possíveis para sair daquilo. Eu estou passando por um problema financeiro, eu procuro todos os caminhos que me levam para aquilo. Eu estou com fobia porque eu fiquei trancado em um lugar, então aonde brilha alguma coisa, eu quero sair ali. E nem todos os caminhos levam a Deus. Nem todos os caminhos nos levam à vitória. Eu sou o caminho, a luz e a verdade.
Ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vem a mim senão pelo Pai. Foi a palavra de Jesus dizendo: eu sou o único caminho. E aquelas pessoas haviam saído da mão do faraó, haviam saído da prisão, haviam saído de um momento em que eles viviam totalmente aprisionados, escravos, e Deus opera as grandes maravilhas diante dos olhos daquelas pessoas, para dar para eles uma libertação. E antes mesmo de sair dali, aquelas pessoas reclamam demais, porque elas não queriam assumir um compromisso com Deus. Elas queriam a libertação de Deus, elas queriam que Deus atravessasse elas do mar, elas queriam que Deus destruísse os seus inimigos, mas não queriam, não tinham condições, não tinham dentro do seu coração o desejo de viver com esse Deus. Tanto que Deus, nesse texto, diz: vocês são um povo de dura cerviz, não obedece, tudo aquilo que eu estabeleci vocês não fazem, tudo aquilo que eu falei para vocês, vocês não querem. E, meus irmãos, isso parece tão longe de nós. O medo daquelas pessoas, o medo que elas tinham do aprisionamento do Egito, levou elas a não ter paciência de esperar Moisés descer com aquilo que ia ser palavra, direção de Deus para a vida deles, e automaticamente abraçaram um outro ídolo. Abraçaram o Baal, abraçaram o dinheiro, abraçaram o ouro, abraçaram aquilo que daria prosperidade, abraçaram os prazeres da carne, a sexualidade, todas as outras coisas não lhe faziam mal. Fez mal esperar a palavra de Deus. Sabe, hoje em dia nós não temos visto nada ao contrário. Vimos as pessoas clamando, querendo algo que Deus responda para o momento, mas não vemos as pessoas querendo compromisso com esse Deus. As pessoas querendo se estabelecer diante desse Deus, fazendo aquilo que Ele manda, se submetendo a Ele. Vivemos um momento da necessidade que a igreja passa, não de ter a bênção de Deus, mas de buscar de joelho a presença de Deus. Porque a igreja mudou a sua grande ênfase. A ênfase da igreja que os antepassados, que as pessoas tinham, que era focada em Deus, que era de glorificar a Deus, hoje tornou-se Deus, Jesus, no grande mordomo, no garçom, naquele que tem que servir. A humanidade tem que fazer tudo que as pessoas precisam, que elas querem, porque senão ele deixa de ser Deus. As pessoas não têm, de maneira nenhuma, tido desejo do Deus da bênção, elas têm desejo pela bênção. As pessoas de maneira nenhuma querem assumir um compromisso diante de Deus, seja público, seja privado, seja em qualquer área da sua vida, as pessoas não querem. As pessoas estão loucas para o mundo ser curado, mas esqueceram que a cura vem pelo estabelecimento do aquebrantar, do avivamento, do restabelecimento de Deus no nosso coração. Porque senão vamos passar uma fase e logo daqui a pouco teremos hoje, porque a doença não está em Deus, a doença está no ser humano. Não é mais Deus que é a medida e o fim de todas as coisas, mas o homem é a medida de todas as coisas, se Deus existe ou não. Falar que Deus tem que agir, fazer alguma função para as nossas vidas, se tornou algo banal. Eu estava vendo hoje no Facebook uma grande discussão de algumas pessoas. Já disse para vocês, tem pessoas de todos os tipos de denominação no meu Facebook, e elas discutindo, pois se o irmão Lázaro tinha Deus, por que Deus não o curou? Deus não prometeu cura para mim e para você. Deus nos prometeu vida eterna. Deus não prometeu nos fazer os nossos prazeres e mostrar para nós grandeza nesse mundo. A gente reclama tanto da liderança, do momento em que nós estamos vivendo, que nós estamos vivendo a cegueira. Irmãos, prestem atenção no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o mundo, ele jaz no maligno.
E nós estamos discutindo que o mundo tem que fazer aquilo que Deus quer, como se Deus tivesse que vir e fizer um agir. Nós teremos sim uma grande melhora no mundo se os nossos corações forem aquebrantados. E aí a volta de Jesus a retomar a sua glória e nós olharmos para essa natureza que é a assinatura de Deus, para as criações que Deus fez e a gente vê o seu agir e dizer: o dono disso tudo voltou a governar as coisas. Mas o mundo jaz no maligno. E a gente está aqui fazendo uma briguinha de Deus comandando a terra. Deus quer comandar o teu coração, a tua vida. E para isso nós precisamos olhar para a sua palavra. O homem trocou as dádivas, sabe, querendo viver o anjo. Eu não sei se vocês já viram bastante, acho que só eu. As pessoas querendo os anjos, querendo uma espiritualidade, mas não quer Deus. Se o anjo está indo na frente, se eu estou bem financeiramente, se eu estou, quantas pessoas não voltaram mais a olhar para Deus depois que ficaram bem? Essa semana eu estava fazendo uma análise, que sobra um tanto de coisa para a gente estudar, e eu fazendo essa mensagem, eu disse: puxa, quando cheguei na igreja do Vale do Sol, tinha uma bicicleta na porta desse Vale do Sol. Era a bicicleta do Marcelo. Não tinha mais nada, não tinha um carro, não tinha ninguém. Era ali uma pivetada, todo mundo com piercing, tatuagem, aquele monte de coisa, todo mundo no braçal. Aí eu disse assim: puxa, hoje o fulano é isso, o ciclano é aquilo, o Bertano está com a família, o outro virou empresário, o outro, que legal, que bacana, que isso. Mas cadê? Cadê? Porque as pessoas querem a bênção de Deus e não o Deus da bênção. As pessoas querem que Deus os sirva, faça deles grandes pessoas, mas não querem ser grandes pessoas diante de Deus. Nós precisamos parar de chegar diante de Deus com hipocrisia, porque Deus não olha o nosso exterior. Deus olha o nosso interior, e Deus jamais foi enganado. Deus jamais é enganado. Porque Deus conhece a nossa iniciativa, conhece o nosso coração. Sabe, o Êxodo 33 relata essa garantia da presença de Deus, por causa da sua misericórdia, Deus permitindo que o povo continuasse a sua jornada para a terra que ele havia prometido aos seus antepassados, mas por causa do seu pecado ele não poderia caminhar com eles. Até quando nós vamos estar vivendo em um momento em que Deus tem que se apartar de nós por causa do nosso pecado, por causa das trevas que está dentro do nosso coração, por causa da falta de compromisso, que Deus vai olhar e dizer: olha, eu até que eu queria andar com vocês, eu até que eu queria, mas o que vocês fazem não me deixa. Sabe, quando eu olho para isso, que a gente pensa e vai ler o texto, está dizendo 2 vezes seguidas: não tem como, sobe para a terra que mana leite e mel, mas eu não vou poder, porque esse povo é um povo de dura serviço. Eu andar no meio deles, eu vou consumir. Muitas vezes Deus não está para não matar, para não arrebentar com a nossa vida, porque Deus jamais vai se misturar com o pecado. Sabe, nós precisamos prestar atenção na nossa história, prestar atenção na nossa vida, olhar para aquilo que nós estamos vivendo. Sabe, houve um dia que a presença de Deus, ela foi embora do arraiá, ela saiu dali por causa do pecado das pessoas, porque essas pessoas foram se lambuzar com os prazeres do mundo. E até quando? Deus é a sobra da minha e da tua casa. Até quando eu e você vamos querer dizer assim: Deus, se o Senhor for Deus e fizer isso na minha vida, o Senhor verá a minha glória. Porque é isso que a gente acaba falando. Se o Senhor não fizer, eu não volto para o Senhor me ver, eu não volto para te adorar, eu não volto, como se a glória não fosse mais a de Deus e fosse a nossa. Sabe, Moisés, ele se coloca em intercessão por aquele povo, e a gente acha bacana, porque esse discurso de Moisés com Deus mostra para nós que ali não era um servo, era um amigo. O povo de Deus precisa voltar a dizer que necessita da presença de Deus. Senhor,
não quero anjo. Se o Senhor não for andar comigo, eu não quero, eu não vou, não me envia. Senhor, se não for a tua presença, não tem como, Deus. Sabe, a suprema, nós precisamos entender essa importância suprema da presença de Deus na igreja. Quem é a Jane sem Deus? Quem é o Renato sem Deus? Quem é o Sérgio sem Deus? E a gente muitas vezes sabe que está vazio de Deus. E está bom. Não se sente incomodado. Não se sente de maneira nenhuma provocado. Nós precisamos hoje ter certeza, as pessoas que estão nos vendo, que estão nos assistindo, começarem a ir em busca de Deus e se incomodar com o vazio de Deus que está dentro de você. O mundo está arrebentado por falta, por esse excesso de vazio. Porque aí o vazio, né, como dizia minha família, mente vazia, oficina do diabo. Coração vazio, maquina tudo que não presta. Quem não tem temor a Deus, pratica qualquer coisa. Quem não tem temor a Deus, faz qualquer ato. Mas quem tem temor a Deus, se volta e diz: Senhor, sem a tua presença, sem estar com o Senhor, por amor ao Senhor, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. A igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. A gente todo dia diz assim: o templo fechou, mas a igreja continua aberta. Tá não, irmãos, tá não. Vocês podem me chamar de louco, pode brigar comigo aí nos comentários, pode falar. A igreja está sim na casa, mas muitas igrejas estão vazias da presença de Deus. Pessoas que nem lembram mais de Deus, que nem pensam mais com Deus, nem agem mais com Deus, nem lê a palavra de Deus. Nós precisamos parar de hipocrisia. Porque fechou o templo. Talvez o dia que voltar a ter a unidade do povo de Deus vai ser uma decepção para muitas pessoas. O vazio tem tomado conta, as pessoas estão se satisfazendo com o anjo, estão se satisfazendo com as coisas do mundo e não estão preocupadas com o vazio de Deus. Muitas vezes confundimos a onipresença de Deus com a presença manifestada de Deus. Sabe, Deus, Ele pode todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Deus, Ele se faz presente aonde Ele quer. Mas isso não significa que Ele está no seu coração. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o coração. Nosso coração precisa ser tratado, nosso coração precisa de um tratamento específico de Deus. Muitas vezes nós falamos para as pessoas que Deus está entre nós, elas vêm e não vê esse Deus na nossa vida. Eles estão vazios, cheios das coisas do mundo. Tem vezes que eu vou conversar com algumas pessoas da igreja, elas não têm uma palavra de Jesus, do mundo elas sabem falar tudo. Lembre-se, quem está no governo desse mundo é o Satanás. Deus é o criador do mundo, é soberano sobre todas as coisas, e um dia Ele voltará a tomar a conta daquilo que Ele criou. Um dia, a palavra diz isso e eu creio. Mas hoje o mundo jaz no maligno. Fica defendendo as coisas do diabo, não. Procura a graça de Deus, a manifestação de Deus, para que você possa ser fortalecido e o mundo possa ser melhor e ser invadido pelas coisas boas de Deus. Eu fico pensando, olho em algumas estatísticas, que diz que hoje o Brasil conta com 40% quase de evangélico. Mas juntando com os cristãos de outras raízes do cristianismo, chega a dar 98% do Brasil, e não tem diferença, pelo contrário, é um país de maledicência, onde apresenta a sexualidade ao exterior, onde mostra o quê? Quem é que está dominando o coração dos cristãos? Eu quero acreditar que essa pesquisa, ela não é verdadeira. Eu quero acreditar que isso foi uma brincadeira que um dia fizeram,
e que isso não é verdade, porque se for, está morto. Aí eu vou falar assim, puxa, aquele pensamento, aquele raciocínio que alguns teólogos dizem que para o céu só vai 1/3 das pessoas, que não vai dar 1/3. 1/3 é muito. Sabe, o pecado nos afasta da presença de Deus. A impaciência daquelas pessoas levou o povo a buscar outros deuses. Arão construiu um bezerro de ouro e eles passaram a adorar esses deuses. Sabe, através do pecado, da bebedeira, da dança, se rebelaram contra o seu próprio Criador. Estava falando com algumas pessoas, falei para o Sérgio essa semana, eu estava vendo uma pesquisa, o aumento de bebida alcoólica triplicou, consumo quer dizer. As pessoas estão paradas em casa, estão consumindo. Os adultérios dobraram. As doenças da sexualidade, ao invés de diminuir com a pandemia, cada um aprendeu a viver com a sua esposa, viver dentro da sua casa, não, pelo contrário. Satanás não descansa. O diabo não tira férias. Sabe, nós precisamos olhar para dentro de nós. O pecado provoca a ira de Deus contra o seu próprio povo. Moisés diz, quem é o Senhor, vem a mim. Sabe, quando a gente está pecando, a gente está provocando a ira de Deus, nós estamos afastando de Deus, e quando a gente se afasta de Deus, a gente se encosta perto do diabo, e ele não tem dó de bater. O que você demora 10 anos para construir na presença de Deus, ele precisa de 1 segundo para acabar. Aquilo que você criou da sua identidade, da sua personalidade, do seu caráter, em uma coisa ele faz o mundo gritar que você não presta para nada. Se cuida, meu irmão. Deus intentou destruir o seu povo e começar uma outra nação por causa do pecado. Sabe, mas Moisés intercedeu por esse povo, e essa é a maior tragédia que pode acontecer com o povo de Deus quando Deus se afasta dele. E eu tenho estado muito preocupado com isso, eu tenho falado com as pessoas, eu tenho dito para as pessoas, nós precisamos voltar a ter desejo por essa presença de Deus, se incomodar com o vazio, se incomodar, não está tendo culto, por quê? Não está tendo porque eu não posso ir lá no templo, mas eu posso dar minha casa para Deus entrar. Quantas pessoas diziam, a minha casa é toda de Deus, não é não. Hoje na sua casa não tem tempo para uma televisão ligar para Deus, para assistir um culto via YouTube ou Facebook. Quando a gente olha para os canais do Facebook e do nosso YouTube, tendo 1.200 pessoas nos acompanhando durante a semana, e você vai olhar no relatório, você se assusta com o tanto de membro da igreja. Vazios de Deus. Pessoas que não estão mais tendo nenhum tipo de problema com o pecado. Isso vai afastando Deus da presença e vai gerando sofrimento. Vai gerando problema para a vida de todas as pessoas e principalmente do mundo. Nós precisamos sim de se incomodar. Não pode ter culto no templo, mas nós podemos ter culto na internet. Fizemos aí relógio de oração. Parece que você tem que pedir pelo amor de Deus para as pessoas pôr o nome para orar 1 hora para Deus. E essa é a hora da igreja dizer, nós estamos unidos. Não estamos juntos, mas estamos abertos. E quando há o clamor, quando há o grito de uma autoridade da nossa igreja, nós estamos juntos. Ah, se fosse assim, hein? Que maravilha que fosse assim. Mas na hora da bênção, o fulano corre lá, pastor, põe no grupo de intercessão, porque eu quero, como se Deus fosse o seu mordomo. Qual é o caminho que nós temos andado? O bom da gente ouvir essa história e ver essa história de Êxodo é quando a gente começa a ver o capítulo 4 e o verso 4 em diante, que diz assim, ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear. Aquelas pessoas começaram a se arrepender, elas odiaram o que tinham feito, elas começaram a tirar aquilo que enfeitava os atavios, e nós precisamos começar a tirar as nossas máscaras, não a máscara de pano,
Você tem que andar para se proteger. Mas nós precisamos tirar essa farsa do eu sou o grande eu sou. E Deus não tendo espaço na sua vida. Sabe, nós precisamos começar a ter ódio do que a gente está fazendo com a história de Deus. Nós estamos vivendo uma história que talvez nenhuma geração que está conosco vai viver isso de novo. E o que é que nós estamos ensinando? Quando a gente olha para a palavra de Deus e vê aquela geração pós-Cristo, que ia para a arena com os leões sendo comidos, como é que a gente vê eles? Pessoas que morriam, mas não negavam a Jesus. Depois a gente vai olhar para a época dos judeus, pastores e ovelhas sendo todas elas levadas à câmara de gás por não negar a Deus. E hoje? Qual é a história que a gente está escrevendo? Qual é a história que a gente está deixando? Hoje temos uma visão superficial da malignidade do pecado. Estamos nos acostumando com o pecado. Nem mais no coração de algum a gente vê o sentimento de saudade de Deus. Nem mesmo fome de Deus. Nem mesmo sede de Deus, que a Bíblia diz que os convertidos teriam fome e sede da justiça de Deus. Sabe, nós precisamos ter consciência que é por causa do pecado que Deus está se retirando do meio do povo. Que é por causa do pecado que nós estamos vivendo o que a gente está vivendo. Que nós, como igreja, precisamos chorar diante de Deus, como essas pessoas prantearam diante do Senhor. Quanto tempo você tem chorado pela sua casa? Quanto tempo você tem chorado pela tua cidade, Presidente Prudente, Bernardes, pela cidade de Dracena, ou você está com medo e dizendo, Deus, me tira do meio disso. Qual é a sua motivação para gritar o nome de Deus? Medo ou adoração? E a gente descobre isso muito fácil, né? Estou dando o exemplo do medo do Covid, mas tem o medo das finanças, tem o medo de tudo. O que é que te faz gritar a Deus? Aquelas pessoas, elas não tinham de maneira nenhuma força para caminhar a Deus, demora. Moisés, que Deus é esse? Tanto de dia desse você não desceu da montanha, mas não tiveram nenhum tipo de dificuldade e nem de cansaço para se dobrar diante de Baal. Diante das luxúrias, diante da cachaça, diante da promiscuidade sexual, diante de todas as outras coisas. E o pecado foi tomando conta deles ao momento de Deus falar, eu não vou ficar no meio de vocês, porque se eu ficar vou matar todo mundo. Sabe o que nós precisamos hoje? É voltar a ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna. Sabe, a igreja pode ter prosperidade, influência, dinheiro na sociedade, o que é que está presente, pode ter tudo. Mas se não tiver a presença de Deus, ela não é nada. Ela não vai ser diferente de nada. Nós precisamos tirar os enfeites, sabe? Nós precisamos de parar de ser os enfeitados, porque eu não sei se isso que eu vou falar, se não for verdade, apaguem, tá? Eu sou ser humano e erro também. Mas, vamos fazer isso que é para os outros verem, que o nosso voto eles precisam. Nós estamos dizendo para o mundo, vem, que a gente troca. Vem, que a gente dá. Não dou não. Não dou não. Eu não dou não. Eu não negocio com a palavra de Deus. Aquele que é o rei soberano da minha vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aquele ao qual eu me curvo e me dobro chama Jesus. Luto por uma cidade melhor, luto por uma igreja melhor, quero as coisas boas, mas isso só vai acontecer quando o homem tiver aquebrantamento do coração e uma vida cheia de Deus, plena de Deus. Nada pode substituir a presença de Deus. Olha, meu irmão, Deus prometeu ao povo enviar um anjo, e dali, naquele momento, Moisés diz, não quero saber, nada pode substituir a presença de Deus.
Nada pode estar no lugar do Senhor. É uma coisa maravilhosa ter um anjo. Seria fantástico, né? Eu falo assim, você já imaginou batendo palma na tua casa, domingo, 7 horas da manhã, você abrindo a porta, você vai lá, tem um querubim de 6 asas batendo palma e falando, eu vim dizer que Jesus é bom. Seria fantástico. Mas não mudaria nada na vida das pessoas. Deus acreditou em você para fazer isso, e Deus ainda diz assim, é a presença, todos os profetas dizem, é a presença de Deus que vale a pena. Moisés queria Deus e não apenas o anjo, Moisés queria a presença de Deus e não só a bênção de Deus. Tinha a promessa, eu vou te levar para a terra que mana leite e mel. Há uma coluna que vai te seguir de dia e de noite. Há quem vai guardar, vou te livrar do Jebuseu, vou livrar do Bejeus, vou livrar do tudo quanto é eu tiro vocês do meio de todos os inimigos, mas eu não ando com vocês. Moisés diz, não, de maneira nenhuma. Se o Senhor não estiver conosco, não nos envie. Se o Senhor não estiver conosco, não nos envie. Deus promete a vitória para eles, Deus fala, você vai ter a vitória, e Moisés está dizendo, melhor do que a vitória é ter o Senhor. Melhor do que ter a vitória é ter o Senhor. Melhor do que viver é ter vida eterna. Melhor do que achar que tantas coisas nesse mundo nós estamos perdendo, é estar diante do Pai. Quando eu peguei falando com essa pessoa essa semana, que disse a história do Lázaro, eu disse, puxa, ele não morreu, ele só mudou de endereço, agora ele mora junto do Pai, ele voltou da onde ele saiu, porque a Bíblia nos ensina isso, e nós temos essa sensação de que Deus está tirando tudo do mundo. Não, aqueles que se entregaram verdadeiramente com Deus, só está indo à mansão celestial, mas aqueles que não estão com Deus, estão descendo ao inferno total. Vazio de Deus. Sabe, meu irmão e minha irmã, como buscar a volta da presença de Deus, talvez seja a nossa grande pergunta. Olha o que o verso de número 7 diz. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial. E lá chamava a tenda da congregação todo aquele que buscava e saía da tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía da tenda para fora, o povo se erguia cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam as costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia uma coluna de nuvem e se punha à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Quer saber como tirar o vazio de Deus da sua vida? Vá para dentro da sua história, vá para dentro da sua casa, vá para dentro de você e ore. Busque a presença de Deus. As pessoas tinham dependência de olhar Moisés, entrar lá dentro, onde essa tenda Moisés orava, buscava, clamava, buscava ao Senhor de todo o coração, até com que Deus o visitasse. Comece a orar e a buscar a visitação de Deus sobre a sua vida. Comece a dizer, igual Jacó, né? Segundo alguns estudiosos, diz que todos nós temos um Jacó dentro de nós. Jacó diz assim, o Senhor não sai daqui se não me abençoares. Nós vimos essa história de Moisés, mas uma história muito forte também, a história de Jacó, quando ele diz, o Senhor pode quebrar minhas pernas, quebrou a coxa, pode quebrar todas as duas, mas só sai daqui se me abençoares. Quantos de nós têm tido essa fala? Deus, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Senhor. Ah, Deus, eu posso não ter nada, mas eu preciso ter o Senhor. Sem oração, meus irmãos, o Espírito da glória de Deus não desce sobre o povo. O querigma não tem poder, a palavra não tem poder, o Espírito Santo de Deus não desce sobre a nossa vida. Sabe, alguém rompe, tem que ter alguém que rompe o estado de letargia e comece a buscar a Deus em oração. E foi assim essa história. Moisés se toma diante do povo, vai orar pelo povo, vai interceder pelo povo, vai clamar pelo povo para que aquela história mude. O que é que você está fazendo? Nem todos foram à tenda da congregação. Uma parte foi.
Uma parte foi buscar. Você quer restaurar a presença de Deus no meio da sua casa, da sua família, no meio das coisas? Você quer ter um Brasil diferente, um Prudente diferente, uma Dracena diferente, um Bernardo diferente? Ore! Ao invés de dizer assim, não tem mais jeito. Nossa! E pá, e é só mal, mal, mal. A gente não tem uma palavra de bênção. Meu Deus do céu, eu fico pensando quantas coisas que a gente está vivendo fora do padrão e do relógio daquilo que foi marcado para a nossa vida. Temos muito mais boca para amaldiçoar do que para abençoar, do que para orar. Se hoje a tua vida fosse marcada e Deus aparecesse agora na porta da tua casa e aqui junto do Ministério de Louvor e dissesse, você vai ter o tanto que você ora, quanto você teria? Você vai receber o que você colocou de joelho no chão. Qual seria a sua dádiva hoje, irmão? Você ergueria aquele discurso? Deus sabe de todas as coisas, eu não preciso orar, porque Ele já escreveu a minha vida desde de antemão da fundação do mundo. E aí a gente vai fazer uma teologia para explicar o pecado, que é a única coisa que a gente sabe fazer, explicar por que a gente não faz. Ou a gente dizia, Senhor, eu não quero ser medido pelo que eu orei, mas eu quero ser medido pelo que eu vou orar, pelo que eu vou fazer. Todas as vezes que Jesus chegou perto de alguém, Ele deu a oportunidade de uma transformação. Deus quer transformar a sua história. Deus quer transformar a sua vida. Deus chegou no meio daquelas pessoas que tinham acabado de pecar, tinham acabado de deixar Deus de lado para viver do lado de Baal. E Ele diz, bom, então, a coisa agora é diferente. Agora a coisa é diferente. Se o povo está clamando, então agora eu vou no meio de vocês. Se há oração, a presença de Deus, meus irmãos, não basta apenas deixar o pecado, é preciso ansiar ardentemente pela volta da presença de Deus no nosso coração. Nós precisamos querer isso como Moisés orava. Continuamente, um homem que entra dentro da tenda e ora continuamente, até com que aquele coração fosse tomado, e ele chega a um momento de intimidade com Deus, que ele fala, não me basta só orar, não me basta só saber que o Senhor está aqui comigo. Olha que audácia de Moisés. Eu quero chegar ao nível da minha espiritualidade, que eu quero ver o Senhor face a face. Já pensou? Já pensou, Renato, a hora que você estiver nesse grau, de chegar e dizer, Deus, não basta mais só sentir o Senhor, eu quero te ver. De tanto que busca, de tanto que está entregue ao Senhor, e Deus fala claramente a ele, olha, eu vou passar na tua frente, vou tampar teus olhos na hora que eu estiver vindo, aí depois pelas costas eu deixo você me ver. Mas a minha face, ninguém que vive pode ver. Olha a intimidade, o bate-papo de Moisés com Deus, de uma intimidade, de uma presença de alguém que orava. E por que Moisés orava? Para conhecer Deus na intimidade. Olha o verso de número 13, que fantástico, quando você olha para isso. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que essa nação é o povo de Deus. Ele quer conhecer a Deus com intimidade. Moisés mostra um desejo ardendo, eu quero achar graça diante do Senhor. Infelizmente, eu disse a última vez que eu ministrei, que as pessoas estão dizendo hoje, eu oro. Eu saio da minha casa, pego o meu carro, estou no volante, eu estou orando. Não faz isso comigo, não. É legal, eu também tenho esses momentos. Mas eu dizia assim, esse é o momento de descontração com Deus, né? Mas que você tenha um momento sério com Deus. De buscar a face de Deus, de saber o caminho que você deve colocar a tua família para andar, do caminho que você deve se colocar para andar, do caminho que você vai dar para os seus filhos, do caminho que você quer para a tua saúde, do caminho que você quer para a tua cidade, daquilo que você quer ter com Deus. Como é que você vai saber desse caminho se você não está falando com o cara que é responsável com isso, que é Deus? Sabe, a presença de Deus volta sobre o seu povo, quando essa oração muda todas essas coisas,
quando a presença de Deus é restaurada no povo, sabe que está dizendo, quero mais, quero mais, quero mais. E aí a gente vai olhar para o verso 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Falando com seu amigo, então voltava Moisés ao arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Eu tenho tentado e eu quero um dia chegar e dizer, eu sei que eu sou amigo de Deus, mas eu quero ter uma intimidade assim com Deus. Eu quero buscar isso com Deus. Eu não sei da sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está passando na sua vida. Mas eu quero te fazer um apelo em nome de Jesus, pela sua história, por tudo aquilo que você tem vivido. Não deixe o vazio tomar conta de você. Não deixe o pecado tomar conta de você, que vai acontecer o que aconteceu com essas pessoas. Pessoas que viram o mar abrir, pessoas que viram a proeza de Deus lá nas 10 pragas, pessoas que viram o anjo da morte passeando no meio deles e Deus salvando a vida de cada um, pessoas que viram os grandes milagres de Deus, elas se esvaziaram de Deus. Eu acho que a pior doença da humanidade é o vazio de Deus. A pior doença que nós vivemos hoje não é o Covid. A pior doença que nós vivemos hoje é o vazio de Deus. A igreja está vazia. A igreja precisa voltar a se encher da glória de Deus. Precisamos voltar como Isaías no capítulo 6, que diz, quando morreu o rei, então o céu se abriu, eu vi a glória e o templo se enchia dessa glória. Eu e você precisamos ter esse desejo no nosso coração, de abandonar o pecado, de chorar. Precisamos prantear, precisamos de ter uma semana de pranto. Nós agora vamos caminhar, semana que vem, é a semana que antecede a Páscoa. Qual é a Páscoa do Senhor esse ano? A gente vai se alegrar com uma Páscoa vazia? Ou a gente vai dizer, Deus, eu preciso prantear, chorar, eu preciso buscar do Senhor, eu preciso falar, Deus, o Senhor é o meu amigo, muda a história da minha casa, muda a história da minha cidade, muda a história da onde eu estou passando. Deus, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, cuida de nós, venha sobre a nossa vida. Ou a gente vai fazer igual a gente está fazendo com tudo que está passando por nós. Ah, pandemia, deixa embora. Deixa embora. Deixa embora, deixa não, irmão. Você não vai ganhar os mesmos dias, não vai ter a oportunidade de viver outro dia que nem você viveu o dia de hoje. Sabe, eu quero deixar esse apelo a você hoje. Eu quero deixar esse apelo a você hoje. Esse texto, eu não sei, não estou lembrado, se não me engano, ele é a segunda vez que eu ministro ele esse ano. É um texto que eu não me canso, ele demoraria uns 3 anos para mim tirar alguma coisinha dele aqui, ainda deixar um monte para os outros virem me contar. Mas o que mais me marca é que um dia aquelas pessoas cheias de Deus se tornaram vazias de Deus. Olha para dentro de você agora aí na sua casa. Tire os seus atavios, tire aquilo que você colocou para mascarar, sabe, mascarar toda essa falsa espiritualidade, religiosidade. Tira essa história que está vivendo aí você, para que você possa dizer para o Senhor, Deus, eu estou vivendo uma falta de fé enorme. Eu estou um vazio do Senhor terrível. Eu não estou sentindo mais nada. Se o Senhor pôr um anjo na minha frente, eu não sei mais o que é anjo e nem o que é demônio. Eu preciso da tua presença, Deus. Os pecados estão tomando conta. Chore por não ter a presença de Deus. Toda a vida eu disse para as pessoas, se eu passo uma semana no meu cotidiano sem sentir algo de Deus na minha vida, eu começo a ficar muito preocupado. E assim devia ser as nossas vidas. Busque na sua casa, comece a chorar pela presença de Deus. Queira ter a presença de Deus, que o resto das coisas Ele vai fazer. Creia em mim e as demais coisas vos serão acrescentadas, serão feitas. Mas não vá atrás da bênção de Deus sem querer o Deus da bênção. Deus procura aqueles que os quer servir
em espírito e em verdade, não em falsidade. Eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, ser cheios da presença de Deus. Hoje temos a promessa de que Deus foi para junto do Pai, preparar morada, e que Ele enviaria o Espírito Santo que nunca nos deixaria sozinhos. Então você pode nesse momento clamar que o Espírito Santo vai invadir o teu coração, vai invadir a tua vida. Joga o pecado no chão e erga a coroa de Deus na sua vida. Grite pela glória de Deus no seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui como povo de Deus, Pai, como uma igreja que marcha fora buscando libertação, libertação por tempos difíceis, libertação de tantas coisas ruins. Pai, mas nós não queremos somente a Tua bênção, queremos que o Senhor esteja conosco, queremos o Senhor da bênção na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixa viver, ó Deus, prostrados diante de uma apatia espiritual. Leva embora toda a apatia do nosso coração e encha o nosso coração da Tua presença. Pai, queremos olhar ao templo e glorificar ao Senhor e sentirmos a presença de Ti no meio da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Não nos deixa viver fora da Tua glória, Pai, se não fores para caminhar conosco. Não nos deixa andar, Pai, não nos deixa ir. Seja com a vida de cada um, abençoa a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, troque o pecado pelo trono do Senhor. Troque, Pai, esse trono que o pecado tem sentado e coloca o Senhor e reina nas nossas vidas, nos libertando de todo o mal, de tudo aquilo que tem nos feito homens e mulheres perversos, com bocas para amaldiçoar e boca para abençoar, procurando nesse mundo o domínio do Senhor, enquanto o Senhor domina do mundo celestial, do reino da Tua glória. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe e nos dê graça, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, amém. Eu espero que a palavra tenha dado para você meditar um pouco e que você possa ter sentido a presença de Deus na sua vida. Teremos o nosso tempo de intercessão, de oração, onde a Maria Vilma pede oração pelo seu pai Xavier Duarte, a Meire, oração pela vida da mãe e do pai da Rosiane, Leonícia e Maurino, o Paulo que pede pela vida da sua irmã Maria, a Gra que pede pela saúde das tias Veras e Rosilene, pela saúde da avó e por consolo a família do Dr. Fábio Bongiovanni que faleceu hoje. A Paula Sônia pede oração por um emprego. A dona Cida pede oração pela vida da Bete, do Ademir, da Laurita, do Prislon, da Manuela, da Emily, do seu João Vidal. A Paula Sônia pede oração por um emprego. A Regiane, oração pela saúde do Rogério de Guará. A Mara Mota pede oração pela vida do seu primo Léo e dos seus vizinhos Luiz e Yolanda. A Silvia pede oração por sua família e sua irmã Beth. A Célia pela oração da sua família, saúde, trabalho, e também o pastor Jackson e os missionários da igreja. A Andréia pede oração pela sua saúde e todas as famílias da igreja do Vale do Sol, Dracena e Bernardes. Nós também clamamos a Deus por todos aqueles que fazem parte da nossa lista de intercessão que está arrolando nos grupos da igreja, todos aqueles que nós oramos todos os dias, que o Senhor possa visitar a vida dessas pessoas e que elas possam ver a glória e a graça de Deus, a vida da dona Jove, a vida de tantas pessoas da nossa igreja que precisa
da intercessão do Senhor nas nossas vidas. Que Deus abençoe. Agradecemos a participação da família Barbesian, que são amigos da gente, lá de São José do Rio Pardo. Uma vez eu fui lá quando eu era o pastor Ednilson e tive o prazer de conhecer essa família. Um abraço a todos vocês que estão aí nos assistindo. Também agradecemos aí pelos milagres na vida do seu Jesué e tantas outras pessoas que Deus restaurou. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos clamar ao Senhor, ter um tempo de intercessão, para que Deus derrame a sua glória sobre o mundo, para que o mundo possa ser visitado pela presença de Deus, e que esse vazio de Deus no mundo, que tem gerado tantos problemas para nós, eles possam ser destruídos e preenchidos pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante de Ti, Pai, para clamar ao Senhor por cada vida, por cada pessoa que está agora na sua casa te louvando, te adorando, aqueles que vieram para o louvor. Pai amado e querido, que essas pessoas recebam a visita do Teu Espírito Santo, que elas possam, Deus, ser atendidas no seu interior, principalmente, Pai, se há um vazio dentro delas, que elas possam ser cheias do Teu Espírito Santo nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, visita com graça e misericórdia. Tu és o Deus que provê, é o Jeová Jirê da nossa vida. Aqueles que suplicaram, pediram por saúde, por libertação, por cura, por proteção, por graça, por emprego, Pai. Seja o Senhor a abrir as portas e estabelecer, Pai amado e querido, novas oportunidades. Ah, Deus, tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne, para podermos desfrutar dos estatutos do Senhor e da presença da Tua glória. Encha, Senhor, essas famílias e provê as suas necessidades. Tu és o Deus que diz que jamais o justo vai mendigar o pão. Seja o Senhor a derramar do Teu mover sobre essas vidas. Eu clamo ao Senhor por aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão internados, Pai, a dona Jovem, tantas pessoas, Senhor, que precisam do Teu cuidado. Que nesse momento o Teu Espírito Santo passe com a Tua cura e restabeleça a vida do seu Luiz, da dona Jovem, Pai, em nome de Jesus. Cura essas pessoas. Olha para aqueles que estão nas UTIs, entubados. Pai, desinflama esses pulmão, tira a pneumonia, infecção. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tire toda a trombose, todo o coágulo e devolva, Senhor, a restauração a esses pulmões. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão em tratamento na sua casa, possam ser tratados nas suas emoções, possam ser tratados, Senhor, pelo Teu poder e eles recebam cura, que os remédios façam efeito. Pai, que o sangue do Senhor seja o muro de separação desse vírus e tantas outras doenças sobre a vida dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, daqueles que trabalham na faxina, daqueles que são cozinheiros, todos aqueles que estão ligados ao serviço nos hospitais. Olha para casa, Senhor, daqueles que perderam seus entes queridos e choram, Pai amado, pela perca, pela despedida, Senhor. Só o Teu Espírito Santo é capaz de trazer consolo sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo tanto de pessoas que o Senhor já curou, já restabeleceu, já restaurou. Muito obrigado, Deus, por guardar todas essas vidas debaixo das Tuas asas. Converta, Senhor, o coração do marido ao coração da esposa, o coração da esposa ao coração do marido. Leva embora, Senhor, todo espírito de briga, contenda, divisão, separação, tudo aquilo, Pai, que vem para tentar destruir as famílias. Converta o coração dos filhos ao coração dos pais, o coração dos pais ao coração dos filhos. Gera em nossos corações honra, Senhor, para que possamos honrar a Ti. Em nome de Jesus eu clamo por libertação. Nos liberta do ódio, da amargura, do rancor, de tudo aquilo que nos faz andar pesado, Pai.
Em nome de Jesus, nos livra de todo o pecado, nos livra, Pai, de tudo aquilo que tem nos feito cativo, quebra as algemas e tira de nós toda a dependência do mal, e que possamos de hoje em diante andarmos com o Senhor e cheio da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter da tua casa aí, dado o teu culto ao Senhor, sido abençoado, que o Senhor possa ter falado ao teu coração, que coisas maravilhosas possam acontecer na sua vida durante essa semana, e que amanhã, na segunda-feira à noite, teremos a nossa sala de oração pelo Google Meet, e na terça-feira o nosso culto de intercessão. Vamos aí, junto, buscar, chorar pela presença de Deus. Fique com Deus aí na sua casa, fique com Deus você do Ministério de Louvor, e vamos caminhar junto em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus. Fique com o Senhor na sua casa, te abençoando, te guardando, te livrando, e que você possa ter felicidade e alegria durante essa semana, em nome de Jesus. Uma boa noite, até terça-feira próxima, em nome de Jesus.